Você já sentiu aquela pontinha de insegurança ao subir um degrau ou ao levantar-se da sua poltrona favorita? Aquela dificuldade inesperada para carregar as sacolas do supermercado? Ou o medo sutil de escorregar e não conseguir se levantar sozinho? A verdade é que, à medida que os anos passam, muitos de nós começamos a notar uma perda gradual de força e de vitalidade. Essa sensação de fragilidade, essa diminuição da nossa capacidade de realizar tarefas que antes eram simples. É um processo natural, mas que pode ser intensificado e, em alguns casos, assustador. O corpo humano é uma máquina incrível, mas sem a manutenção correta, ele naturalmente perde um pouco do seu vigor. E o que muitos chamam de velhice é, na verdade, muitas vezes, o resultado de uma condição silenciosa e progressiva, a perda de massa muscular, ou sarcopenia. Essa perda não se manifesta apenas na dificuldade de levantar peso. Ela afeta o nosso equilíbrio, aumenta o risco de quedas, diminui a nossa energia para passeios e atividades com a família e pode, em casos mais avançados, impactar seriamente a nossa independência. É uma realidade dolorosa, mas não precisa ser uma sentença. Pelo contrário, existe um segredo, uma peça fundamental nesse quebra-cabeça da saúde e da vitalidade na terceira idade, que pode transformar essa realidade e te dar de volta a força e a confiança que você tanto deseja. Uma comida essencial. Um verdadeiro pilar que é frequentemente negligenciado nas nossas refeições diárias. Neste vídeo, vamos desvendar qual é essa comida milagrosa e, mais importante, como incorporá-la de forma simples e deliciosa no seu dia a dia. Prepare-se para descobrir como pequenas mudanças podem trazer resultados gigantescos, ajudando você a combater a perda de massa muscular, ter mais energia e viver com muito mais qualidade e independência. Assista até o final para algo que vai surpreender você. Então, qual é essa comida tão importante? Esse nutriente mágico que pode ser o seu maior aliado contra a perda de massa muscular? Estamos falando da proteína. Sim, a boa e velha proteína. Mas não de qualquer jeito. E sim da maneira certa e na quantidade ideal para você que já passou dos 60 anos. Pense na proteína como os tijolos que constroem e reparam os seus músculos, os seus ossos, a sua pele e até mesmo as suas defesas contra doenças. Ela é o alicerce de praticamente tudo no nosso corpo. E, à medida que envelhecemos, por uma série de razões, incluindo mudanças no metabolismo, diminuição do apetite e até mesmo uma menor capacidade do corpo de usar a proteína que consumimos, a nossa necessidade por ela, acredite ou não, aumenta. É isso mesmo. Enquanto um adulto jovem pode precisar de uma certa quantidade de proteína, você, que está na melhor idade, precisa de um pouco mais para simplesmente manter o que já tem. E mais ainda para reconstruir ou ganhar massa muscular. O problema é que, culturalmente, muitas das nossas refeições tradicionais acabam sendo ricas em carboidratos e gorduras, mas deixam a desejar na quantidade de proteína, principalmente distribuída ao longo do dia. Pense no café da manhã típico de pão com café ou bolachas. Onde está a proteína ali? Praticamente ausente. Ou no almoço e jantar onde, às vezes, o pedacinho de carne ou frango é pequeno em relação ao arroz, feijão e macarrão. Essa falta de atenção à proteína é um dos maiores sabotadores da sua força muscular e da sua energia. O seu corpo precisa de um suprimento constante desses tijolos para se manter forte e funcional. Se você não fornece proteína suficiente, ele começa a comer os próprios músculos para obter o que precisa. E é aí que a sarcopenia,
A perda de massa muscular se instala e avança sem que você perceba. Você começa a se sentir mais fraco, mais cansado, e atribui isso apenas à idade, quando, na verdade, uma parte importante da solução está bem no seu prato. Mas não se preocupe, incluir mais proteína na sua dieta é mais fácil e saboroso do que parece. Vamos pensar em fontes práticas e acessíveis aqui no Brasil. Carnes magras como peito de frango, patinho, ou peixe como o salmão, tilápia ou sardinha. São excelentes. Um ovo, seja cozido, mexido ou omelete, é um superalimento barato, versátil e riquíssimo em proteína de alta qualidade. Laticínios como iogurte natural, especialmente o grego, que tem mais proteína. Por leite e queijos brancos também são ótimas opções. E para quem prefere fontes vegetais, o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha e a soja em forma de tofu. Por exemplo, são poderosos aliados. É importante variar para obter um bom perfil de aminoácidos, que são os blocos construtores da proteína. A chave aqui não é apenas comer proteína, mas comer a quantidade certa e distribuí-la bem ao longo do dia. Para uma pessoa com mais de 60 anos, o ideal é mirar em algo como 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal. Parece muito. Pense que um filé de frango médio, um pedaço de peixe do tamanho da palma da sua mão, ou 2 ovos grandes já entregam cerca de 20 a 25 gramas. Adicionar uma porção generosa de feijão ao almoço, um copo de iogurte no lanche e um pedaço de carne magra no jantar já faz uma enorme diferença. Vamos a exemplos práticos. Que tal começar o dia com 2 ovos mexidos com um pouco de queijo, cottage e uma fatia de pão integral, ou um iogurte grego com algumas frutas e um punhado de castanhas. Para o almoço, um prato de arroz com feijão, uma boa porção de frango ou peixe grelhado e uma salada caprichada. E no jantar, uma sopa de lentilha com legumes, ou um pedaço de carne magra com purê de abóbora. Para os lanches, um copo de leite, um pedaço de queijo Minas, ou um punhado de amendoim ou castanhas. Viu como não é difícil? Não precisa ser complicado ou exótico. O segredo é ter consciência e fazer escolhas intencionais. Incluir proteína em todas as refeições ajuda a manter os seus músculos alimentados e prontos para o trabalho, prevenindo a quebra e promovendo a recuperação. Agora que entendemos a importância fundamental da proteína e onde encontrá-la, vamos explorar como maximizar ainda mais seus benefícios para a sua força e vitalidade. Mas não basta apenas saber o que comer. A forma como comemos e o que fazemos em conjunto também importam muito para que a proteína realmente trabalhe bem a seu favor. O primeiro ponto crucial, que complementa o que acabamos de conversar, é a distribuição da proteína ao longo do dia. Pense nos seus músculos como uma equipe de operários que precisa de material de construção. Se você entregar todos os tijolos de uma vez só, no final do dia, eles não terão como trabalhar eficientemente durante o dia todo. O ideal é que a proteína seja fornecida em porções adequadas em cada refeição principal. E até em lanches, lembra dos 25 a 30 gramas por refeição. Isso significa que o seu café da manhã, almoço e jantar deveriam ter uma boa fonte de proteína. Não adianta comer um bife enorme no jantar e ter um café da manhã só de carboidratos. Distribuir a proteína garante que seus músculos recebam os aminoácidos de forma contínua, otimizando a síntese proteica e minimizando a perda de massa muscular ao longo do dia. Que tal adicionar um ovo ao seu café da manhã ou um copo de leite e iogurte no meio da manhã? Pequenas mudanças, mas com grande impacto na distribuição. Outro pilar essencial, e que muitas vezes é esquecido,
é a má hidratação adequada. A água é vital para quase todas as funções do corpo, incluindo a absorção de nutrientes e o bom funcionamento dos músculos. Músculos bem hidratados funcionam melhor, têm mais elasticidade e são menos propensos a cãibras e dores. Além disso, a água ajuda no transporte dos aminoácidos, os componentes da proteína, para onde eles precisam ir, ou seja, para os seus músculos. Uma hidratação insuficiente pode comprometer todo o processo de construção e reparação muscular, tornando o seu esforço com a proteína menos eficaz. A recomendação geral é beber cerca de 2 litros de água por dia. Mas essa quantidade pode variar. Uma boa dica é sempre ter uma garrafa de água por perto e dar pequenos goles ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Chás e infusões de ervas sem açúcar também contam. E o que seria de toda essa proteína e hidratação sem um pouco de movimento? Não estou falando de se tornar um atleta olímpico, mas de incorporar alguma forma de atividade física, mesmo que leve e gentil. Na sua rotina diária, a proteína é o tijolo, mas o exercício é o arquiteto que mostra para o corpo onde e como usar esses tijolos, quando você movimenta os seus músculos. Mesmo que seja com uma caminhada leve, subir e descer escadas, ou exercícios de sentar e levantar de uma cadeira. Você está enviando um sinal para o seu corpo. Ei, precisamos desses músculos aqui, vamos fortalecê-los. Essa é a chamada sinalização anabólica, que estimula o crescimento e a reparação muscular, mesmo algo tão simples como se levantar de cadeira 10 vezes seguidas, 2 ou 3 vezes ao dia. Já é um exercício de força para as pernas. Se puder, faça caminhadas leves. Use pesos leves até uma garrafa de água, serve para exercitar os braços. Ou procure aulas de alongamento e equilíbrio. O importante é a consistência, o movimento regular, por mais suave que seja. Trabalha para em sinergia com a proteína que você está consumindo, otimizando seus efeitos e garantindo que os músculos sejam usados e, portanto, fortalecidos. E por falar em otimização, não podemos ignorar a importância do sono de qualidade. É durante o sono profundo que o seu corpo realiza a maior parte do trabalho de reparação e construção. É nesse período que hormônios importantes para o crescimento muscular, como o hormônio do crescimento, são liberados se você não dorme o suficiente ou não tem um sono reparador. Todo o esforço de consumir proteína e se exercitar pode ser comprometido. O corpo não terá tempo nem recursos para se recuperar e construir novos músculos. Tente estabelecer uma rotina de sono regular, criando um ambiente tranquilo e escuro no quarto, e evitando telas e alimentos pesados antes de deitar. Um bom sono é o parceiro silencioso, mas poderoso, da sua jornada por mais força e vitalidade. Por fim, e não menos importante, considere a saúde do seu sistema digestório. De nada adianta consumir proteína se o seu corpo não consegue quebrá-la e absorver seus aminoácidos. Com a idade, a produção de enzimas digestivas pode diminuir. Comer devagar, mastigar bem os alimentos e manter uma dieta rica em fibras presentes em frutas, vegetais e grãos integrais para um intestino saudável. São passos simples que podem otimizar a digestão e a absorção da proteína. Se você sentir desconforto digestivo, converse com um profissional de saúde, pois isso pode estar afetando a sua capacidade de aproveitar ao máximo os nutrientes. Entender a proteína como o pilar e complementá-la com a distribuição adequada. A hidratação, o movimento e um sono de qualidade.
é a receita para uma vida com mais força. Energia e independência. É uma abordagem holística que cuida do seu corpo de dentro para fora, garantindo que você não apenas viva mais, mas viva melhor. E agora? Vamos consolidar todo esse conhecimento para que você possa colocar em prática e sentir os resultados. Chegamos ao ponto de consolidar todo esse conhecimento que pode realmente mudar a sua vida, a sua energia e a sua independência. O grande segredo, o verdadeiro pilar para combater a perda de massa muscular depois dos 60 anos, é a ME-proteína C. Não é um alimento exótico ou caro, mas sim um nutriente fundamental, presente em fontes que, em sua maioria, já fazem parte do seu dia a dia. Lembre-se, o corpo envelhece, mas suas necessidades de proteína não diminuem, elas aumentam. É fundamental que você garanta uma ingestão adequada de proteínas em cada refeição, não apenas para manter, mas para reconstruir e fortalecer seus músculos. Pense nos ovos, no peito de frango, no peixe, nos laticínios como iogurte e queijo, e nas leguminosas como o nosso querido feijão e a lentilha. São seus aliados poderosos. Mas não é só comer proteína. A forma como você a consome faz toda a diferença. Lembre-se da importância de distribuir essa proteína ao longo do dia. Comece o seu café da manhã com uma boa fonte, como ovos ou iogurte, e continue com porções adequadas no almoço e no jantar. Assim, seus músculos estarão sempre alimentados e prontos para a ação, recebendo os aminoácidos necessários para se repararem e crescerem de forma contínua e para que a proteína cumpra seu papel de forma eficiente. Ela precisa de um cenário propício. Isso significa que a hidratação é crucial. Beba água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede, para garantir que seu corpo funcione bem, que os nutrientes sejam transportados e que seus músculos se mantenham saudáveis. A água é o combustível silencioso que permite que tudo funcione em harmonia. Além disso, a movimentação. Por mais leve que seja, potencializa incrivelmente os efeitos da proteína. Não precisa ser um atleta, subir e descer escadas, fazer caminhadas leves, levantar-se e sentar-se da cadeira algumas vezes ao dia, ou mesmo alongamentos suaves. Esses movimentos sinalizam para o seu corpo que você precisa dos seus músculos, incentivando-os a crescer e se fortalecer com a proteína que você está consumindo. É a combinação da nutrição com a ação que traz os melhores resultados. E por último, mas não menos importante, a qualidade do seu sono. É o momento em que a mágica acontece. É durante o repouso que o corpo se reconstrói. Repara os tecidos musculares e libera os hormônios essenciais para o crescimento. Um sono de qualidade é a cereja do bolo, consolidando todo o trabalho que você faz durante o dia com a alimentação e o movimento. A surpresa que eu mencionei no início do vídeo é esta a solução para a sua força. E independência não está em suplementos caros ou em dietas mirabolantes. Está na simplicidade de entender o que o seu corpo realmente precisa e como ele funciona. A comida que você deveria comer para combater a perda de massa muscular é, na verdade, um nutriente fundamental, a proteína. E a forma de potencializar seus efeitos é com hábitos simples e consistentes, que você pode incorporar hoje mesmo. Você tem o poder de transformar sua realidade. Pequenas mudanças, feitas com consistência, podem trazer resultados gigantescos na sua energia, na sua disposição e, o mais importante, na sua independência. Não se subestime. Sua jornada rumo a uma vida mais forte e independente começa hoje.
com a consciência e a escolha de cuidar de você. O que você achou dessas dicas? Qual a sua principal dificuldade para incluir mais proteína no dia a dia? Ou para se manter ativo? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Adoraria ler e interagir com você. Se este vídeo foi útil e trouxe valor para a sua vida, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Sua força é a nossa motivação. Lembre-se, a idade é apenas um número. Viva sua melhor vida em qualquer idade.